Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Começando hoje a palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 a seguir. Aleluia, Efésios capítulo 5 e também o capítulo 6, tá bom? Glória a Deus. E já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão, ainda aceita Jesus, irmão, como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus. E se possível você poder deixar o seu joinha, aleluia, glória a Deus, e o seu comentário, falando de onde você nos está nos prestigiando, tá bom? Amém, glória a Deus. E vamos para a palavra de Deus nesse dia. Efésios capítulo 5, aleluia, e o versículo 1 já começa falando assim, aleluia: sede-me os imitadores de Deus, como filhos amados, aleluia. E o versículo 2: e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. E no versículo 3 continua falando. Aleluia, glória a Deus. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo, aleluia, 4, irmãos, aleluia, glória a Deus. No versículo 4 fala assim: nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Aleluia. E aí no versículo 5 continua falando: porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia. Olha, irmão, que vai nos falar no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Glória a Deus. Mas no versículo 7, aleluia, olha só o que nos fala no versículo 7, irmãos, aleluia: portanto, não sejais participantes com eles, aleluia. E aí no versículo 8: pois outrora eres treva, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia. E aí nos fala no versículo 9: pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade. Aleluia. Olha, irmãos, o que nos fala no versículo 10: provando o que é agradável ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 9: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenais. Aleluia, glória a Deus. Mas aí no versículo 12, irmãos, olha só o que nos fala: porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Aleluia. E aí no versículo 13: mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz.
Aleluia, glória a Deus. Mas nos fala ainda no versículo 14, assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. E aí no versículo 15, irmãos: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 16 continua falando: usando em cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Aleluia. Mas no versículo 17 fala assim: por isso não sejais insensatos, mas em quem dei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 18, irmão, fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Onde tem muitas pessoas que ainda se enchem, de vinho, aleluia, mas sabendo que Deus, aleluia, abomina essas coisas. Mas no versículo 19, mais glória a Deus, Efésios capítulo 5 e no versículo 19 nos fala assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. E aí nos responde ainda no versículo 20: sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí no versículo 21, irmãos, olha só: sujeitando os uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. E aí no versículo 22, irmãos, fala assim: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aleluia. Mas no versículo 24, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas no versículo, irmãos, 25, nos fala assim: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluia. E aí continua falando no versículo 26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Aleluia. Mas no versículo 27 fala assim: para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem qualquer coisa semelhante, mas santa e repreensiva. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo, irmãos, 28, nos fala assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 29 continua falando: pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre preza, como também Cristo a igreja. Aleluia. E aí no versículo 30, porque somos membro do seu corpo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que palavra, né, irmãos? Mas no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 31, irmãos, nos fala: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia. Vamos repetir. Aleluia. Aqui no versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá em sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia. Mas no versículo 32 continua falando: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Aleluia. E aí no versículo 33, irmãos: todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia seu marido. Cantarabás. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 33. Aleluia, Senhor. Agora vamos para o capítulo, aleluia, 6. Aleluia, glória ao nosso Senhor. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 6, né, irmãos? Aleluia. Deus já se encontra nesse lugar. Aleluia. Vamos para a palavra. Efésios capítulo 6 e o versículo 1 já começa nos falando assim no versículo 2. No versículo 6, vou repetir, irmãos. Efésios capítulo 6 e o versículo, aleluia, 1, já começa assim, falando conosco: vós, filhos, segue obedientes a vossos pais, o Senhor, porque isso é justo. Aleluia. E no versículo 2, irmãos: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. E aí continua falando no versículo 3, filhos, para que te vá bem, ou sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia. Mas no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, o Deus poderoso. E aí no versículo 5, irmãos, continua falando: vós, servos, obedecei a vosso Senhor, e segundo a carne, com temor e tremor, a sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Aleluia. E no versículo 6, fala assim: não servindo somente à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí no versículo, irmão, 7, nos fala: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Oh, glória! Deus é bom. E aí no versículo 8, irmãos,
aleluia, continua falando, sabendo que cada um seja escravo, seja livre e receberá do Senhor todo o bem que fizer. Aleluia. Mas aí no versículo 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Mas aí no versículo, aleluia, 10, nos fala assim, irmãos, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus. Deus lindo, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E aí no versículo 11 nos fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. Mas no versículo 12, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, Arabassub, Arabacébia, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 13, irmãos, continua falando, portanto, tomai toda a armadura de Deus, e para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Oh, glória, aleluia. E no versículo, meus irmãos, aleluia, 14, aleluia, glória a Deus, nos fala assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 15 ainda continua falando, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Aleluia. Aí no versículo 16, irmãos, olha só o que nos fala, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E aí no versículo 17 fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó Senhor poderoso. Aleluia, Senhor. Mas no versículo 18, nos fala assim conosco, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E no versículo 19, irmãos, e por mim, e para que me seja dada a palavra do abrir da minha boca para o entrepemês, fazei conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia, Senhor. E no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele o tenha coragem para falar como devo falar. Aleluia. Glória a Deus. Mas no versículo 21, aleluia, continua falando assim, ora, para que vós também possais saber como estou e como estou fazendo. Típico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Aleluia. Aí no versículo 22, irmãos, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele vos conforte o coração
Aleluia. E aí continua nos falando no versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí no versículo 24 continua falando: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, 6, do versículo 1 ao versículo 24. Aleluia, Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero fazer o apelo para você que não é crente ainda, que não é cristão ainda. Aleluia, para você. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus quer te salvar. Jesus está voltando, Ele não quer que sua alma vá para o fogo eterno. Aleluia, Jesus quer te salvar. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Glória a Deus. Então amanhã estamos de volta com mais conteúdos aqui da Palavra de Deus, com mais Palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus, aleluia.